Olá. Os judeus, os cristãos e os teosofistas são irmãos. E não são só irmãos entre si, mas são irmãos dos seguidores sinceros das outras grandes religiões e filosofias ao redor do mundo. E nós podemos observar que nessa primeira metade do século XXI cresce o número de cristãos que sentem e até dizem que nós estamos vivendo o final do mundo. Vamos examinar então o que a teosofia tem a dizer sobre essa expectativa de um final de mundo iminente. Eu acho que os cristãos que pensam assim estão certos, mas é preciso compreender o que significa o final do mundo. O final do mundo não significa necessariamente o seu final no plano físico, mas pode ocorrer um final mais doloroso e muito mais inspirador, embora mais doloroso, do que o mundo físico, do que o final físico. Pode ser que seja só o final de um ciclo, e dá muito mais trabalho mudar do que morrer. Morrer é uma coisa que qualquer fanático é capaz de fazer, mas mudar requer inteligência, dá mais trabalho. É preciso constatar também que entre os primeiros cristãos já havia essa crença de que o mundo vai terminar e vai terminar logo. Portanto, a gente tem que estar preparado, tem que estar vigilante, o mundo vai terminar. Mas isso está presente em Jesus. Em Mateus 24, 34, Jesus diz mais ou menos o seguinte: essa geração não vai terminar, não vai passar, antes que todas essas coisas ocorram. Que coisas ele tinha mencionado nos versículos imediatamente anteriores? Sinais do céu, falsos profetas querendo ser o grande profeta, o grande Messias, e guerra, fome, desespero e etc. A maior parte desses elementos não falta hoje em dia na metade inicial do século XXI. Então vamos tentar compreender, num sentido livre da letra morta. Jesus também ensina que a letra morta não é o caso. O cristianismo clássico denuncia a letra morta. Então vamos tentar raciocinar. O fim do mundo, se ele não significa um fim do mundo físico, material, o que ele significa? Ele significa o fim de um mundo, o fim de uma visão do mundo, o fim de um mundo cultural, o fim de um mundo espiritual, tal como ele é percebido, o fim de um mundo emocional, o fim de um mundo sem ética, o fim de um mundo baseado na ignorância do egocentrismo. Esse fim do mundo está ocorrendo e é cedo para celebrar esse fato, embora seja um fato extremamente luminoso, bom, curativo, curador, maravilhoso. Mas não dá para comemorar ainda, é cedo. É preciso lutar e garantir que essa vitória ocorre. E depois de ocorrer essa vitória, é melhor consolidar essa vitória do que ficar celebrando. Eu, pessoalmente, não me entusiasmo muito com celebrações. Me entusiasmo mais com o cumprimento do dever. E o nosso dever hoje é perceber a diferença entre fim do mundo num sentido superficial, no sentido que favorece a preguiça mental, que é acreditar que o mundo vai terminar fisicamente, por exemplo, numa guerra atômica, que é coisa de idiotas e imbecis. Não em ver o perigo, mas assim, apostar em armamento nuclear é coisa de imbecis. Não é uma questão de pessoal, de alguns imbecis que tiveram essa ideia, mas é a questão da imbecilidade humana, da qual eu sou um expoente no meu eu inferior. Todos nós somos imbecis quando nós toleramos energia atômica com fins bélicos, e
toleramos muitas outras coisas devido à nossa ignorância coletiva herdada e consolidada por uma ideologia materialista que a gente bem sabe como é que funciona. Então, o nosso dever é lavar as mãos em relação à ignorância acumulada que chegou até esse momento, primeira metade do século XXI. Lavar as mãos em relação à ignorância. Não temos lealdade para com a ignorância. Não temos apego à ignorância, por mais que doa a nós nos desligarmos dela. O nosso apego tem que ser com a verdade impessoal, que não pertence a ninguém, que não é cômoda para ninguém, embora salve a todos. Então, o que significa o fim do mundo? E o que significa aquele outro evento ligado ao fim do mundo, que é a reaparição do Messias? Blavatsky diz que Jesus Cristo está crucificado no coração de cada ser humano por causa da ignorância desse ser humano imperfeito ainda. E que o que nós podemos esperar em termos de Cristo voltar não é aparecer uma personalidade que vai ser adorada por todos. A volta de Cristo, diz Blavatsky, significa, sobretudo, a volta da sabedoria no nosso interior, no nosso coração. E aquela consciência crística que está crucificada por causa da nossa ignorância, na cruz da nossa ignorância, vai passar por um processo de ressurreição e vai passar a outra vez comandar o processo da nossa evolução espiritual, seja na Terra, seja no céu, seja numa encarnação concreta, seja entre duas encarnações, que é a vida celeste. A vida celeste ocorre entre duas encarnações. Esse é um dos sentidos do dia do julgamento, da volta de Jesus e do final dos dias, do final do tempo, do final do mundo. O final do mundo é a morte física, a volta do Messias, ou a vinda do Messias, é a volta do contato com o eu superior, uma vez que o eu inferior cumpriu sua meta e terminou a encarnação. E o dia do julgamento é um momento em que, quando a alma vai morrer fisicamente, é avaliado tudo que ela fez naquela encarnação e se define a trajetória pós-morte, na direção do céu, que, em teosofia, é o Devachan, é o paraíso entre duas encarnações, o aspecto espiritual longo, uma certa eternidade no paraíso, que ocorre entre duas encarnações. Esse é o aspecto individual. No aspecto coletivo, o que ocorre é nós também temos longos ciclos de evolução geológica e planetária que, de tantos em tantos tempos, terminam e recomeçam outros. E esse tema nós não vamos avaliar nesses poucos minutos do presente vídeo. O que interessa marcar aqui é que o fim do mundo, que nós estamos vivendo na primeira metade do século XXI, não é o fim do mundo físico. E em nenhum momento vai haver um súbito final do mundo físico. O que podem haver, e realmente há, são cataclísmicos, são eventos cataclísmicos, mudanças de ruptura da vida geológica do planeta, que ocorrem normalmente de modo gradual e não só num único instante, e que não faz sentido que um deles seja causado pela ignorância e idiotice daqueles desinformados, não estou nem dizendo que sejam desonestos ou malévolos, tá? Mas daqueles pobres idiotas que se dedicam a produzir armas nucleares. Não faz sentido pensar que isso possa ocorrer. Ao contrário, o que se sabe é que os grandes sábios da humanidade estão trabalhando contra isso. E a necessidade de trabalhar contra isso está marcada, assinalada claramente na doutrina secreta de Helena Blavatsky. Portanto, é um convite à ação para os teosofistas, no sentido de esclarecer. Fim do mundo é bom, porque é o fim de uma visão ignorante das coisas.
Mas é um fim de um mundo psicológico. Não é um fim de mundo físico. Longe disso. O mundo físico vai muito bem, obrigado. O nosso planeta vai muito bem, graças a Deus. Ou graças à luz universal, graças à lei universal. Não há problema nenhum com o nosso planeta, não há problema nenhum com a nossa humanidade. Não há problema que a nossa humanidade tenha criado que ela não possa resolver. Ao contrário, a nossa humanidade está resolvendo um a um os problemas que ela própria criou. Isso é muito bom, é excelente. Guerras fazem parte da nossa ignorância herdada e da nossa ignorância atual. Agora, acordar também faz parte do nosso processo. E esse é o nosso dever agora. Acordar e dar elementos para que outras pessoas acordem. O fim do mundo é bem-vindo. Ele pode ocorrer a qualquer momento, do ponto de vista do mundo pessoal, físico de cada pessoa, e pode ocorrer também, a qualquer momento, o fim da ignorância humana. Nós podemos contribuir para isso. O fim do mundo é o começo do mundo. Está morrendo o mundo. Está sendo renascido o mundo. Está morrendo o mundo, está renascendo o mundo. Que coisa mais interessante. É muito bom. É muito inspirador para cada um de nós. Está renascendo o mundo em cada um de nós.